Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos começando mais um Documento Revista Asas. Junto aqui com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace e Hangar 33. E para você que está assistindo, não deixa de comentar. O seu comentário, como eu sempre falo, valoriza o canal no YouTube e ajuda a gente a ter mais inscritos. E se você puder, vai lá no botão de valeu. Todo apoio é muito bem-vindo. E tudo isso é vital para a gente continuar e melhorar cada vez mais aqui o nosso canal. Fechado? Então olha só, põe aí o capacete e senta, que lá vem história. Nós contamos aqui a saga dos Mirage 3 da FAB. Uma história muito bacana, de pioneirismo e ousadia, e que envolve a dinastia de jatos de combate mais mítica e de maior sucesso da Europa até hoje. E muita gente aí perguntou, e os outros Mirage? Porque na boa, é difícil alguém que gosta de aviação não ser fã de ao menos um desses jatos. Tipo assim, qual o seu Mirage preferido? Pode responder nos comentários, tá? Então, esse vídeo é a primeira parte da nossa história dessa legítima dinastia francesa, os Dassault Mirage. E vamos lá, tudo começou com estudos da Armée de l'Air em 52, que traziam já aquelas lições da Guerra da Coreia, dos primeiros combates de jatos contra jatos. E fruto disso surgiu em 53 um requerimento para um caça leve, capaz de operar à noite com qualquer tempo, subir a 18 mil metros em apenas 6 minutos e de velocidade de Mach 1.3 em voo nivelado, ou seja, voo supersônico nivelado. Nessa época, a Dassault Aviation já brilhava como líder francesa em jatos de combate, com o seu Ouragan tendo sido o primeiro caça a jato francês a entrar em serviço. Em 53, a empresa já produzia o Mystère II, com asas enflechadas e uma performance comparável à dos F-86 Sabre norte-americanos. E aí a gente tem que falar do homem por trás do avião. Porque se a Embraer e o Brasil tiveram um Osiris Silva, a França teve um Marcel Dassault. E que, aliás, não nasceu Dassault. Ele nasceu Marcel Bloch em 1892 e se tornou um dos primeiros engenheiros aeronáuticos franceses em 14, trabalhando na produção de componentes aeronáuticos como as hélices dos caças Spad durante a Primeira Guerra. Com o fim do conflito, a sua empresa, a Bloch, passou a produzir aviões comerciais e também bombardeiros e caças. Mas aí veio a Segunda Guerra, a invasão nazista e a ocupação do país. O parque aeronáutico francês foi colocado a serviço do Terceiro Reich de Hitler. E em outubro de 40, ao se recusar a colaborar, Marcel foi preso. Ele ficou primeiro detido na própria França, mas em 44 foi deportado para o campo de concentração de Buchenwald, na Alemanha, onde sofreu torturas e condições terríveis de cárcere. Mas nada disso fez Marcel aceitar colaborar com os nazistas. Quando ele foi liberto em abril de 45, com a vitória dos aliados, ele estava tão exaurido que mal conseguia andar. Os médicos achavam mesmo que a sua saúde nunca ia se recuperar. Mas ele não só se recuperou, como voltou à atividade com uma energia incrível. E foi aí que ele mudou o seu nome de Bloch para Dassault, numa homenagem ao seu irmão, o general Darius Paul Bloch, que tinha lutado na resistência com o codinome de Char d'Assaut. Um termo francês, a origem desse codinome vinha do termo francês para tanque, Char d'Assaut, carro de assalto. Bom, agora que você entendeu o tipo de homem que era Marcel Dassault, para responder ao requerimento do novo caça, ele decidiu romper com a própria tradição dos seus caças a jato anteriores. Batizado de Mystère Delta 550, era pequeno e tinha 2 turbojatos Viper com pós-combustão,
tendo ainda um empuxo extra de um motor foguete. Mas a verdadeira inovação era a configuração aerodinâmica. O caça era um delta sem cauda. A asa em delta trazia algumas questões. Exigia longas corridas de decolagem e elevadas velocidades de pouso. Tinha restrições na manobrabilidade e de vibração em baixa altitude. Mas, por outro lado, tinha sedutores atrativos. As altas velocidades de voo, era uma asa de estrutura simples e muito robusta, fácil de ser produzida e ainda tinha muito espaço para combustível. O protótipo, ainda sem a pós-combustão e sem o motor foguete, fez o seu primeiro voo em 25 de junho de 55, e com os testes foram feitas alterações como a redução do estabilizador vertical e a instalação dos motores com pós-combustão e do motor foguete. Rebatizado de Mirage 1 pelo próprio Marcel Dassault, atingiu então a velocidade Mach 1.3 em voo nivelado, e com o motor foguete chegou a 1.6. É bacana a gente observar que só 2 anos antes os Estados Unidos haviam voado o seu próprio primeiro caça supersônico, o F-100 Super Sabre, com uma velocidade máxima similar à do Mirage 1. A França estava, portanto, ali, junta na liderança do voo supersônico. E Marcel Dassault estava só começando, hein? A sua revolução. Aliás, como eu contei no outro vídeo do Mirage 3 na FAB, o nome do novo jato, escolhido pelo próprio Dassault, foi explicado por ele, que também era um senhor talento de marketing. Da seguinte forma, repetindo aí, vamos lá. O avião vai ser como uma miragem no deserto. O inimigo vai vê-lo, mas jamais o tocará. Uma boa para uma campanha de marketing. Mas o Mirage 1 era apenas o primeiro passo. Era muito pequeno, reduzindo o armamento a um único míssil Arar, o que não era aceitável. Mas ele permitiu validar o conceito. E com a sua experiência foi projetada uma versão ampliada, o Mirage 2, com 2 turbojatos de maior potência. Mas ainda não era ideal e o 2 nunca saiu do papel. A Dassault investiu então numa opção ainda mais ambiciosa, 30% mais pesado que o Mirage 1, com uma fuselagem cinturada, otimizada para o voo supersônico, aquele perfil de Coca-Cola, da garrafa de Coca-Cola, e com um único motor, um poderoso turbojato Snecma ATAR. Nascia o Mirage 3. O protótipo voou em 17 de novembro de 56 e no seu 7º voo chegou a Mach 1.52. Foi equipado então com motor foguete de empuxo extra e com difusores móveis nas tomadas de ar, aqueles que se movem de acordo com o regime de velocidade, chegando então a Mach 1.8 em setembro de 57. Esse sucesso gerou um modelo de pré-série, produzido em 10 exemplares, o Mirage 3A, que era mais longo que o protótipo e tinha uma área alar cerca de 17% maior, entre outras mudanças. E uma das mais importantes era o novo e mais potente turbojato ATAR 09B. Para a missão de caça, ele tinha um radar de interceptação, Thomson CSF Cyrano 1 bis, e aviônicos operacionais, e o primeiro deles voou em maio de 58. Logo, um deles atingia Mach 2.2, sendo o primeiro avião da Europa a passar de Mach 2. Veio então o Biplas Mirage 3B para instrução, pois o novo caça, com as suas características únicas e a performance, exigia um treinador operacional específico. E esse veio, curiosamente, veio antes mesmo da primeira versão de caça de produção em série, que voou em outubro de 60, o Mirage 3C. Esse C tinha um turbojato ATAR 09B com um bocal de saída de diâmetro variável, para melhor performance supersônica, e o seu armamento era de 2 canhões DEFA 552 de 30 mm e pontos externos, inicialmente eram 3, de fixação de armas, como mísseis Arar. A Armée de l'Air adquiriu 95 desses caças, e os últimos só foram aposentados em 88, hein? Olha só. Tem aquela máxima, você deve ter ouvido já,
de que avião bonito voa bem, não é mesmo? Então, o Mirage 3 era uma Brigitte Bardot. Preciso dizer mais? Pois é. E foi ele que iniciou o sucesso mundial da dinastia, sendo adquirido pela Suíça, Israel e África do Sul. E nesses dois últimos países, questões de embargos de natureza política resultaram desses 3C serem copiados e alterados em versões locais, como os Chitá sul-africanos e os Nesher e Kefir israelenses. E foram os israelenses, aliás, os primeiros a registrar vitória em combate aéreo real, quando 2 MiG-17 sírios foram abatidos por um Mirage 3C em 20 de agosto de 63. Mas seria na Guerra dos 6 Dias, em junho de 67, que o Mirage 3 forjaria a sua aura de adversário temível, e de novo com os israelenses. Liderando as formações que pulverizaram a maior parte da aviação árabe ainda no solo, os Mirage 3C estiveram na vanguarda dos combates, não só realizando novos ataques, como contendo as tentativas de reação das forças aéreas árabes. No final, somaram 48 vitórias, contra a perda de um único caça em combate aéreo, mais outros 6 vítimas de fogo antiaéreo. Esses combates no Oriente Médio foram vistos pelo mundo todo, tornando icônica a silhueta única dos Mirage. Hoje, a gente diria que ele viralizou. E isso gerou um poderoso marketing para a Dassault, unido às qualidades de baixo custo e facilidade de operação, ou seja, aquilo da guerra junto com as qualidades reais, concretas do avião. Resultado, um estouro de vendas dos versáteis Mirage, das Américas à Ásia. E com essa demanda mundial, a Dassault percebeu rápido o enorme potencial de uma versão polivalente de caça e ataque, nascendo aí o Mirage 3E, que voou em 5 de abril de 61. Ele tinha um espaço maior de aviônicos e também de combustível, e também um radome no queixo, debaixo do cockpit, para um radar Doppler da Marconi, para navegação, enquanto o radar principal era o Thomson CSF Cyrano 2, com duplo modo de operação, ar-terra. Além disso, tinha RWR para alerta de aeronave amiga ou inimiga, e o motor era o potente turbojato ATAR 09C. O armamento manteve os 2 canhões de 30 mm, mas havia 5 pontos externos para até 4.000 kg de armas. As entregas para a Armée de l'Air começaram em 64, com um pedido inicial de 188 jatos. E em serviço, o 3E assumiu as diversas missões previstas, incluindo até ataque nuclear tático. E para facilitar a adaptação dos pilotos à nova versão, foi gerada uma variante biplace específica, o 3D, também chamada de 3BE. Como a gente viu no outro vídeo, foi essa versão 3E que foi adotada pela FAB. Além da França e do Brasil, esse modelo também operou com o Paquistão, Argentina, Líbano, Austrália, Espanha, Venezuela e Suíça. No total foram produzidos quase 400 Mirage 3E. E depois do E, vieram os 3R, especializados em reconhecimento. Essa versão era baseada na plataforma do E, mas com os aviônicos do A, e um nariz totalmente novo, com o radar substituído por até 5 câmeras fotográficas Omera ou Vinten. Foram mantidos os 2 canhões de 30 mm, e o 3R foi adquirido pela Armée de l'Air e também pela África do Sul, Paquistão, Abu Dhabi e Suíça. A França teve também o 3RD, uma variante de reconhecimento melhorada, com os aviônicos da série E e uma câmera panorâmica na posição frontal do nariz. E aí chegamos no grandalhão, o maior de todos os Mirage, e um dos meus preferidos. Ele ia se destacar de todos os outros Mirage, não só por suas dimensões, mas pela sua missão. Em meados dos anos 50, a França tinha decidido ter a sua própria capacidade aérea de ataque nuclear, mas o país não tinha condições orçamentárias de ombrear
programas custosos como o dos B-52 norte-americanos ou o da V-Force britânica. E aí os franceses optaram por uma solução bem própria, com uma versão grandemente ampliada do seu Delta, o Mirage 4. A ideia inicial era de uma solução temporária, mas já se diz que não existe nada mais permanente que uma solução temporária. E o Mirage 4 foi isso. Ele operou na Armée de l'Air até o início desse nosso século XXI. Bota temporário nisso, né? E na boa, nesse lance de improviso, a Dassault gerou foi um senhor jato de ataque pesado e que acabou se mostrando versátil e eficaz. O programa teve início em 57 e o protótipo voou em junho de 59, equipado com 2 turbojatos ATAR 09K, e foi aprovado praticamente sem problemas na fase de testes, entrando em produção em dezembro de 63, com 62 aviões construídos. Tinha um cockpit em tandem para o piloto e o navegador operador de sistemas, e um trem de pouso principal com 4 rodas. E por causa das suas dimensões, olha a foto ele comparado com o Mirage 3, e do desempenho de pista exigente da asa delta, o Mirage 4A, quando totalmente carregado, usava foguetes descartáveis na decolagem. Com a fuselagem recheada de tanques de combustível, não havia um compartimento interno de bombas. E a arma original a ser usada, a bomba nuclear AN-22, de 60 quilotons, era levada num recesso ventral. E mesmo assim, e decolando com 2 tanques sobressalentes de combustível, o alcance para atingir alvos no interior do território soviético era bastante restrito. Por isso, mais tarde, a Armée de l'Air adicionou a capacidade de reabastecimento em voo aos bombardeiros, com aviões-tanque Boeing KC-135F. Mas, com o avanço das defesas aéreas soviéticas, 18 Mirage 4 foram redesignados como P, de penetração em francês, e convertidos para usar o míssil nuclear ASMP. E por fim, no final dos anos 90, todos os 4 P foram aposentados, com os Mirage 2000N assumindo a sua tarefa de ataque nuclear com o ASMP. Mas isso não encerrou a carreira do Delta Grandão, da Dassault. Porque no final dos anos 70, 12 Mirage 4A foram transformados em reconhecedores estratégicos como 4R. O antigo recesso da arma nuclear foi ocupado por um grande pod de sensores, que podia levar 3 câmeras para baixa altitude e 3 de grande altitude, além de uma de mapeamento e um sensor de varredura por infravermelho. E de novo, o improviso superou as expectativas, gerando um reconhecedor supersônico estratégico que no Ocidente, nos anos 80, só era superado pelo muito mais sofisticado e imensamente mais caro SR-71 Blackbird da USAF. Mas enquanto os Blackbird foram retirados da ativa em 97, os últimos Mirage 4R só foram aposentados em 2005. E em 99 ainda se mostraram extremamente úteis e eficazes na intervenção da OTAN na ex-Iugoslávia. And that's all, folks? Não, ainda! Para encerrar esse primeiro vídeo da dinastia Mirage, vamos falar de um dos mais interessantes e menos conhecidos membros da família. Nos anos 60, a OTAN estava obcecada com a ideia de um ataque preventivo massivo soviético que destruísse o seu poder aéreo no chão, como Israel fez com os árabes em 67. E para muitos estrategistas, a solução para se evitar isso era que as aeronaves não precisassem de bases aéreas. Ou seja, caças supersônicos que pudessem decolar na vertical ou em espaços mínimos. Na Alemanha, por exemplo, isso gerou o interessantíssimo programa do VK-191B e aquele sistema insano de lançar os F-104 como mísseis. Bom, talvez não tão maluco, né? Pois o Starfighter já era mesmo chamado de míssil tripulado. Então, né? Pois é. Na França, ao pedido de uma solução desse tipo vertical,
a Dassault respondeu com um programa em que o primeiro protótipo do Mirage 3 foi modificado, recebendo 8 motores de ascensão vertical Rolls-Royce RB108 e foi rebatizado de Balzac 5. As suas primeiras decolagens na vertical em voo pairado aconteceram em outubro de 62, com a primeira transição de uma decolagem vertical para o voo horizontal sendo feita em março de 63. E mesmo com o acidente em janeiro de 64, que custou a vida do piloto de testes, o protótipo foi reparado e se reiniciaram os voos, até que houve um novo acidente em setembro de 65, novamente com a morte do piloto, que determinou de vez a paralisação do programa. Mas o que se aprendeu com o Balzac 5 gerou o Mirage 3V, que era bem maior e teve 2 protótipos. O primeiro deles fazendo um voo parado em fevereiro de 65 e a primeira transição de voo vertical, decolagem vertical para o voo horizontal em março de 66. E em voo normal, o Mirage 3V chegava a Mach 2.04, ou seja, ia ser o primeiro avião desse tipo supersônico do Ocidente. Mas, em 28 de novembro de 66, o segundo protótipo foi perdido no acidente. E isso encerrou de vez o programa de um Mirage de decolagem e pousos verticais. Bom, nesse vídeo nós paramos aqui, né, Kowalski? Aguarda aí a parte 2. Obrigado por estar aqui com a gente, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas. E não esqueça, pensar faz bem. Um grande abraço e até o próximo voo.